Você já parou para pensar em quantas vezes sua mente foi o seu maior inimigo? Quantas oportunidades você perdeu por causa de um medo que só existia dentro de você? Quantas discussões desnecessárias você teve por reagir e não por escolher? Como agir? A verdade é dura, mas libertadora. Você não controla nada lá fora, só aqui dentro. Se isso faz sentido para você, comenta. Eu quero controlar minha mente, não ser controlado por ela. E aproveita para seguir o canal, porque nos próximos vídeos vamos juntos desbloquear sua força interior. Napoleon Hill dizia que a mente humana é o único recurso que você tem controle total, se escolher assumir esse controle. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não faz. Elas vivem como marionetes emocionais. Se alguém critica, elas se abalam. Se algo dá errado, elas se desesperam. Se o plano muda, o mundo desaba. Não vivem, reagem. Mas a prosperidade verdadeira, com propósito, começa quando você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. Quando você para de ser empurrado pelas circunstâncias e começa a escolher seus pensamentos com a mesma disciplina que alguém escolhe o alimento que consome. Tudo o que você pensa, sente e acredita se transforma em ações. E ações, repetidas, viram resultados. Hill chamava isso de transmutação do pensamento em realidade. Ou seja, se você planta medo, insegurança, ciúmes, raiva, adivinha o que vai colher? Mas quando você cultiva fé, calma, direção, controle, o mundo externo começa a refletir essa harmonia interna. E aqui entra a ideia mais poderosa de todas. O que acontece fora de você não importa tanto quanto o que acontece dentro. Um comentário maldoso não pode te ferir, a não ser que você permita. Uma crítica só te paralisa se você não sabe quem é. A rejeição só machuca quando você está tentando provar algo para os outros e não vivendo de acordo com sua essência. Você já percebeu que as pessoas mais prósperas não são as mais inteligentes, nem as mais esforçadas, necessariamente. São as mais emocionalmente controladas. Elas enfrentam críticas e seguem. Elas fracassam e continuam. Elas ouvem não e permanecem com a mesma postura. Isso não é insensibilidade, é autodomínio. Napoleon Hill explicava que o sucesso exige que você aprenda a controlar seu mundo interno, mesmo quando o externo parecer estar desmoronando. E isso só é possível com autoconsciência, visualização e disciplina mental. Quer começar a dominar sua mente? Observe antes de reagir. Em vez de explodir, pare e questione. Esse pensamento é real ou é só um reflexo do medo? Essa emoção merece mesmo minha energia? Escolha o que pensar. Lembre-se, você não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente diz. Questione os pensamentos que te sabotam e treine sua mente diariamente. Medite, leia, escreva, visualize o que deseja alcançar. Pensamentos são como músculos. Se você não treina, eles enfraquecem. Dominar sua mente é sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. É parar de viver no automático, guiado pelo medo, e passar a viver com clareza, guiado pelo propósito. Enquanto a maioria está tentando controlar o que os outros pensam, os prósperos silenciosamente controlam o que pensam de si mesmos. E isso é suficiente. Se esse conteúdo falou com você, comenta aqui. E não esquece de seguir o canal, porque essa jornada está só começando. Você não nasceu para viver reagindo. Você nasceu para liderar sua vida. E o primeiro passo é esse: aprender a agir como se nada te incomodasse. Não reaja. Responda. Parece simples, mas essa é uma das maiores diferenças entre quem vive travado na reatividade emocional e quem prospera com propósito. Reagir é automático. É agir sem pensar, impulsionado pelo medo, pela raiva, pela insegurança. Já responder é uma escolha consciente. É quando você decide que a sua paz vale mais do que ter razão, que seu foco vale mais do que uma vingança, que o seu destino não será comandado por provocações externas. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado algo no calor do momento? Quantas vezes uma resposta impensada destruiu um relacionamento, uma oportunidade, ou te fez perder o respeito de alguém, inclusive o seu próprio? Napoleon Hill nos lembra que o autocontrole é um dos pilares da mente milionária.
Não existe riqueza duradoura sem domínio sobre as emoções. E isso vale para os negócios, para os relacionamentos, para a vida. A pessoa que aprende a pausar antes de agir, que reflete antes de falar, que pensa antes de decidir, está vários passos à frente da maioria. A mente reativa está sempre em guerra. Precisa se justificar, se defender, atacar, provar que está certa. Mas a mente próspera escolhe com sabedoria as batalhas que vale a pena lutar. E na maioria das vezes, a verdadeira força está no silêncio, no sorriso de quem sabe quem é, na calma de quem entende que a provocação do outro não tem poder, a não ser que você entregue esse poder a ele. Responder com consciência é um sinal de maturidade. É saber que não precisa vencer discussões, mas vencer a si mesmo. É perceber que quando você reage, quem te atacou ganhou. Mas quando você não dá palco, quando você mantém a compostura, você assume o controle da situação e de si. Quer um exemplo prático? Alguém te provoca. A resposta automática é rebater. Mas a resposta consciente é pausar e perguntar: o que essa pessoa está tentando causar em mim? Vale a pena eu perder meu equilíbrio por isso? Isso muda algo na minha missão, nos meus valores, no meu propósito? Na maioria das vezes, a resposta é não. E ao perceber isso, você cresce. Você fortalece a musculatura da sua mente. Você se torna mais forte do que qualquer insulto. Dominar esse princípio transforma a sua vida. Você vai perceber que muitas coisas que antes te tiravam do sério simplesmente deixam de te afetar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como reage a ele. E quando você domina essa arte, você não só prospera, você inspira, você lidera e você vence sem precisar brigar. Porque o verdadeiro poder não está em responder mais rápido, mas em responder melhor. Comenta aqui embaixo: eu escolho responder, não reagir. E continua com a gente, porque essa jornada de autodomínio está só no começo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos aprender a agir como se nada nos incomodasse. Porque quando isso se torna natural, nada mais pode te parar. Você quer prosperar? Então precisa entender uma coisa: nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia. Uma mente próspera é seletiva. Ela sabe que focar no que realmente importa é o que diferencia quem chega lá de quem só se desgasta no caminho. Quando você aprende a proteger sua energia emocional, você para de ser manipulado por situações externas e começa a construir sua realidade com consistência. Pessoas comuns se esgotam tentando agradar, se explicando, respondendo a críticas vazias e se envolvendo em conflitos inúteis. Pessoas que prosperam com propósito sabem que a energia é limitada e que ela deve ser direcionada para aquilo que realmente contribui para o seu crescimento. Napoleon Hill já dizia que a concentração do esforço é essencial para o sucesso. Mas como você vai se concentrar se está sempre emocionalmente exausto? Dominar a própria energia emocional é como ter um escudo invisível. Você deixa de absorver tudo. Você escuta uma crítica, mas não se destrói por dentro. Você encara um problema, mas não surta. Você escuta um não e segue em frente, porque sabe que seu valor não está condicionado à aprovação dos outros. Essa habilidade é treinável, mas exige vigilância. Você precisa começar a observar em que tipo de situação você perde o controle, em que tipo de conversa você sempre se desgasta, em que tipo de provocação você sempre cai. Cada vez que você escolhe responder com calma, guardar silêncio ou simplesmente sair de perto, você está se fortalecendo por dentro. Não é fraqueza. É maturidade emocional. É autoconfiança. É saber que você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa continuar evoluindo. Imagine o quanto você poderia produzir, criar, realizar, se não desperdiçasse sua energia com o que não constrói. E aqui está o ponto central. Prosperar exige energia limpa. Emoções negativas como raiva, ressentimento, inveja, vitimismo, tudo isso drena sua força criativa. E é por isso que tanta gente vive ocupada, mas não sai do lugar. Estão sempre envolvidas em conflitos, explicações, dramas, e esquecem do que realmente importa: sua missão, seu propósito, sua paz. O mundo sempre vai tentar roubar sua atenção.
mas você decide se entrega ou não sua energia. Quer proteger sua energia emocional? Comece dizendo não, com mais frequência. Diga não a conversas vazias, a pessoas que te colocam para baixo, a pensamentos que não te servem. Comece a se cercar de estímulos que te elevam, te fortalecem e te lembram quem você é. E quando algo tentar te tirar do eixo, respire, silencie. Lembre-se, só te incomoda aquilo que você ainda não dominou por dentro. Comenta aqui: minha energia é sagrada. E segue o canal se esse conteúdo está fazendo sentido para você. A cada passo que você dá no autocontrole, mais forte você se torna. E quanto mais forte você é por dentro, mais o mundo lá fora deixa de te intimidar. Porque prosperar de verdade é isso: agir como se nada te incomodasse, não por ignorância, mas por escolha. Você quer aprender a agir como se nada te incomodasse? Então precisa começar por algo fundamental: descobrir seu propósito definido. Napoleon Hill afirmava com convicção, e comprovou ao longo de suas pesquisas com os maiores milionários da história, que o propósito definido é o ponto de partida de toda realização duradoura. E mais do que isso, é também o que te torna emocionalmente inabalável. Sabe por que muitas pessoas se abalam com críticas, rejeições ou falhas? Porque elas não sabem aonde estão indo. E quando você não tem direção, qualquer obstáculo parece um fim. Mas quando você tem clareza do seu propósito, você para de dar importância ao que não contribui com sua missão. Você começa a filtrar o que merece sua atenção e o que só está tentando te desviar do caminho. Ter um propósito definido é mais do que ter um sonho. É mais do que dizer, quero ser bem-sucedido ou quero ganhar dinheiro. Isso é vago. E tudo o que é vago não tem força. Propósito definido é quando você diz, eu sei o que quero. Eu sei por que quero. E estou disposto a pagar o preço necessário por isso. E quando você chega nesse nível de decisão, suas emoções se alinham com sua missão. E aquilo que antes te irritava, simplesmente perde o peso. A maioria das pessoas se distrai com o que não importa porque não está comprometida com algo maior. Elas querem agradar, responder a tudo, vencer discussões, provar pontos. Mas tudo isso é perda de tempo quando você está comprometido com algo mais elevado. Um propósito verdadeiro te dá estrutura interna, te protege do desânimo, te dá força para continuar mesmo quando o mundo parece querer te parar. Sabe aquele comentário maldoso? Ele não te afeta mais, porque você sabe que não tem tempo para isso. Aquela crítica injusta. Você escuta, filtra e continua. Porque sua visão é mais forte que qualquer distração. E quanto mais você alimenta esse propósito, mais blindado você se torna. Mas como descobrir seu propósito? Pergunte a si mesmo: o que eu faria mesmo se ninguém me pagasse? O que me inspira a levantar todos os dias com energia? De que forma eu posso impactar o mundo com aquilo que só eu tenho? Quando você encontra essa resposta, tudo muda. Você começa a viver com direção. E viver com direção é viver com paz. O propósito definido é o que mantém a sua mente firme quando tudo parece estar ruindo. É o que te faz seguir quando todos desistem. É o que dá sentido ao silêncio, à disciplina, ao autocontrole. Porque no final, agir como se nada te incomodasse não é ser frio, é ser focado. Comenta aqui: eu vivo com propósito. E se esse vídeo está fazendo você refletir, se inscreve no canal. Isso aqui é uma jornada. Uma jornada de mente forte, vida próspera e propósito firme. E ela só está começando. Você quer aprender a agir como se nada te incomodasse? Então precisa compreender de uma vez por todas: as críticas não definem você. Napoleon Hill ensinava que os maiores realizadores da história foram, sem exceção, duramente criticados. Mas sabe o que os tornava diferentes? Eles não deixavam que a opinião dos outros roubasse sua fé em si mesmos. Eles seguiam mesmo sendo julgados, ridicularizados ou mal compreendidos. A verdade é que, quanto mais você cresce, mais visível se torna. E quanto mais visível, mais você será criticado. As pessoas criticam o que elas não entendem. Criticam o que não conseguem fazer. Criticam o que ameaça a mediocridade delas. E se você não estiver emocionalmente blindado,
Vai deixar que esse ruído externo abale a sua identidade. Vai se calar quando deveria agir. Vai desistir quando deveria insistir. Mas escuta isso com atenção. A crítica só tem poder quando você dá poder a ela. Quando você acredita que precisa da aprovação dos outros para se sentir digno, qualquer olhar torto te derruba. Mas quando você tem clareza do seu valor, da sua intenção, do seu propósito, a crítica vira barulho de fundo. Você ouve, mas não absorve. E não estou dizendo que você deve ignorar tudo. Não. Existe a crítica construtiva e ela é preciosa. Ela vem de pessoas que te conhecem, que te respeitam, que querem o seu bem. Essa merece ser ouvida com humildade. Mas a crítica destrutiva, vazia, baseada em inveja, medo ou julgamento raso, essa você filtra e descarta, sem culpa, sem explicação. Pessoas que prosperam com propósito aprendem a diferenciar as vozes. Sabem que nem todo comentário merece resposta, nem toda opinião merece sua atenção. Elas desenvolvem uma habilidade que poucos têm: manter a compostura mesmo sendo incompreendidas. Isso é poder. Poder silencioso. Poder real. Sabe o que é mais interessante? Quando você para de se importar tanto com o que pensam de você, as pessoas começam a te respeitar mais. Não porque você buscou aprovação, mas porque você parou de precisar dela, e isso te torna magnético. Líder. Referência. Você quer viver uma vida extraordinária? Então se prepara. Você vai ser criticado, vai ser julgado, vai ser mal interpretado. Mas nada disso importa quando você está alinhado com sua verdade, quando sua consciência está limpa, quando seu foco é maior que o ruído. Lembre-se, Aminazi, crítica não define quem você é. Sua resposta a ela é que define quem você se torna. Comenta aqui: eu sou maior que as críticas. E se esse vídeo está fortalecendo sua mente, se inscreve no canal. Porque quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, você se torna imparável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro, e ninguém pode tirar isso de você. Quer saber um dos maiores segredos de quem realmente impõe respeito sem levantar a voz? É o silêncio estratégico. Em um mundo onde todo mundo quer ter razão, aparecer, gritar mais alto, o verdadeiro poder está com quem fala pouco, observa muito e só se pronuncia quando necessário. E isso não é timidez nem covardia, é domínio, é inteligência emocional. É uma força que Napoleon Hill chamaria de poder concentrado, o tipo de energia que não se dispersa em vaidade, mas que se acumula em presença. As pessoas mais influentes, que você conhece provavelmente, não são as que falam sem parar. São as que falam quando é preciso. São as que escolhem as palavras com precisão. São aquelas que, quando entram em um ambiente, não precisam se explicar, porque sua postura fala por elas. O silêncio, quando bem usado, cria um efeito magnético. Ele confunde quem está tentando te provocar, desarma quem está tentando tirar você do eixo. E mais do que isso, te dá tempo. Tempo para pensar, para avaliar, para decidir a melhor resposta, ou até se vale a pena responder. A maioria das pessoas reage por impulso e depois se arrepende. Mas quem domina o silêncio responde com sabedoria, e por isso tem vantagem em qualquer situação. Quer ver um exemplo? Alguém te ataca, te provoca, te desrespeita. Espera que você reaja com raiva, que perca o controle, que grite de volta, mas você não dá o espetáculo que essa pessoa quer. Você apenas observa. Fica em silêncio. E nesse instante você se torna um mistério, um enigma. E quem não pode ser lido, não pode ser controlado. O silêncio também serve como escudo contra a necessidade de aprovação. Quando você cala, você ouve mais. Você entende mais. Você percebe intenções escondidas que passariam despercebidas se estivesse ocupado demais tentando falar o tempo todo. E isso é ouro para quem busca prosperidade com propósito. Porque quanto mais você entende as pessoas e as situações, mais assertivo se torna. Menos você erra, mais energia você preserva. Napoleon Hill fala muito sobre a importância da disciplina mental. E parte dessa disciplina é saber quando falar e, principalmente, quando não falar.
O silêncio é uma das formas mais elevadas de autocontrole. Ele mostra que você não está à mercê das emoções, nem das provocações, nem da necessidade de ser validado. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, tente. Isso. Fique em silêncio. Respire. Observe. Deixe a pessoa lidar com o próprio veneno. E você? Você continua firme, intacto, próspero, em paz. Comenta aqui. O silêncio é o meu poder. E se você está começando a enxergar o valor de uma mente controlada e uma presença firme, se inscreve no canal. Porque quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, até seu silêncio começa a falar por você. E fala alto. Tudo começa na mente. Antes de qualquer conquista no mundo físico, existe uma semente plantada no invisível, o pensamento. Se você quer realmente agir como se nada o incomodasse, precisa primeiro entender o poder monumental dos seus pensamentos. Eles são os tijolos invisíveis com os quais você constrói a sua realidade. Você não é o que acontece com você. Você é o que você pensa sobre o que acontece com você. Napoleon Hill já dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio de poder. A maioria das pessoas vive como escrava dos seus pensamentos. Elas acreditam que pensamentos negativos, ansiosos ou derrotistas são naturais, inevitáveis, mas não são. Eles são hábitos mentais e, como todo hábito, podem ser transformados. A mente é como um campo fértil. Se você planta medo, insegurança, raiva e preocupação, é exatamente isso que vai colher: uma vida turbulenta, reativa e instável. Mas se você planta fé, confiança, foco e paz, começa a colher uma realidade totalmente diferente. A prosperidade, verdadeira, emocional, espiritual, financeira, nasce da consciência. Ela nasce quando você assume controle da sua programação mental. Se você quer se tornar uma pessoa inabalável, precisa nutrir sua mente com pensamentos que sustentem essa imagem. Não é sobre fingir que está bem. É sobre pensar de forma tão consciente, tão deliberada, que você se torna uma fortaleza mental. Tudo começa com o que você repete para si mesmo diariamente. Seus pensamentos formam suas crenças. Suas crenças moldam seu comportamento. E seu comportamento define sua vida. Reflita. Quais pensamentos você tem permitido dominar sua mente nas primeiras horas do dia? Você acorda pensando em gratidão e possibilidade, ou já começa com preocupação e reclamação? Porque esse primeiro pensamento é a raiz de todo o seu dia. Prosperidade consciente é decidir com intenção no que pensar. É limpar o lixo mental. É cancelar o ruído externo. É dominar o diálogo interno. Quando você começa a vigiar seus pensamentos como um guardião sagrado, sua vida muda. Você deixa de ser passageiro da própria mente e assume o volante. Você não está aqui para reagir. Está aqui para criar. Está aqui para expandir. E isso só acontece quando você reconhece que o mundo externo é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você já percebeu como seus pensamentos vêm moldando sua vida, para o bem ou para o mal, comenta aqui embaixo. Eu escolho meus pensamentos. Vamos conversar sobre isso. E claro, se esse conteúdo está te despertando, te fortalecendo, se inscreve no canal Prosperidade com Propósito, ativa as notificações, porque juntos estamos construindo uma mente inabalável. Um pensamento por vez. Você quer saber por que algumas pessoas parecem ter o poder de nos desestabilizar com uma simples frase, um olhar ou uma crítica? É porque ainda estamos presos emocionalmente a elas. O apego emocional é a corrente invisível que entrega o nosso poder ao outro. E enquanto você não aprender a se desapegar, você vai continuar sendo controlado, mesmo que inconscientemente. Desapego emocional não é frieza. Não é indiferença agressiva. É poder interior. É ter o controle da sua própria paz. É saber que nada fora de você tem autoridade para ditar como você se sente. As pessoas que vivem reagindo emocionalmente a tudo, seja um comentário negativo, uma mensagem ignorada ou um desentendimento, são as mesmas que vivem exaustas, manipuláveis, vulneráveis. Mas quando você se desapega, algo muda. Você não se torna uma pedra, mas uma fortaleza.
Não porque ignora os sentimentos, mas porque aprendeu a não ser governado por eles. O verdadeiro desapego é saber observar sua emoção sem se fundir a ela. É sentir, mas não se perder. É perceber a raiva subindo e escolher não agir a partir dela. É isso que ninguém te ensina, que você pode escolher. Pode escolher não responder. Pode escolher sorrir e se retirar. Pode escolher o silêncio ao invés do drama. E toda vez que você escolhe sua paz acima da necessidade de vencer uma discussão, de ter razão, de ser compreendido, você se fortalece. Você cresce. Quantas vezes você já se desgastou por algo que hoje não faz a menor diferença? Quantas guerras emocionais você já lutou tentando provar algo a alguém que não valia sua energia? O apego emocional nos prende ao passado, ao controle, à necessidade de aprovação. Mas o desapego liberta. Ele limpa o caminho. Ele te coloca em um novo nível de consciência, onde você não é mais vítima das suas reações. A partir do momento em que você aprende a se desapegar, ninguém mais tem o poder de manipular seu humor. Nem uma crítica, nem um elogio, nem uma ausência. Você é você, inteiro, pleno, centrado. E aí, meu amigo, minha amiga, você se torna perigoso, porque as pessoas não sabem como atingir alguém que não reage. Elas perdem o controle, e você ganha o seu. O desapego emocional é uma prática diária. Requer consciência, requer lembrar a todo momento que sua paz é mais valiosa do que qualquer conflito, que seu foco é sagrado e que ninguém, absolutamente ninguém, merece ter poder sobre seu estado emocional. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Minha paz não tem preço. Quero saber se você já está praticando esse poder. E claro, se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora. Aqui é onde a sua mentalidade encontra força, estratégia e propósito. Uma mente inabalável não nasce do acaso. Ela é construída, moldada e fortalecida por 3 pilares invisíveis, mas inquebráveis: fé, visão e autossugestão. Esses 3 elementos, quando usados de forma consciente, têm o poder de blindar sua mente contra dúvidas, críticas, medos e derrotas. A fé não é apenas algo espiritual. Ela é uma força mental. É a certeza profunda de que, mesmo sem ver ainda os resultados, você continua avançando porque já viu internamente. Fé é confiar tanto no processo quanto no resultado. É saber que tudo conspira a favor daqueles que não desistem. Napoleon Hill nos ensinou que a fé é a emoção mais poderosa que se pode cultivar, porque ela remove o medo, e o medo é o maior inimigo da ação. Mas fé sozinha não é suficiente. É preciso visão. Visão é clareza. É ter uma imagem mental nítida do que você quer ser, fazer e ter. Quando você enxerga o seu futuro com detalhes, seu cérebro começa a buscar formas de torná-lo realidade. A visão funciona como um GPS interno. Ela te dá direção, e mais do que isso, ela te protege das distrações. Quem tem visão não se perde em brigas pequenas. Quem tem visão não reage a provocações, porque sabe que o foco é mais valioso que qualquer resposta emocional. E o que sustenta essa fé e essa visão todos os dias? A autossugestão. O que você diz para si mesmo, em voz alta ou em silêncio, constrói sua identidade. Toda vez que você repete, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno, sua mente acredita. Mas quando você passa a declarar, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou calmo diante do caos, sua mente também acredita e começa a agir de acordo. Você está se treinando o tempo todo. A questão é, está treinando sua mente para vencer ou para ceder? Está programando pensamentos de coragem ou reforçando inseguranças? A autossugestão é a forma mais direta de reescrever sua identidade interna. Repetir, afirmar, visualizar. Não como um ritual vazio, mas como uma escolha intencional de quem você quer se tornar. Fé é a raiz. Visão é o mapa. Autossugestão é o combustível. Com esses 3 elementos ativos, você se torna inabalável. A vida pode até te testar, mas você não desmorona. Você ajusta a rota e segue, com presença, com propósito, com poder.
Se isso ressoou com você, compartilha nos comentários. Minha mente é meu poder. Quero ver quem está construindo essa fortaleza mental junto comigo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui é onde seu pensamento aprende a trabalhar a seu favor. Se você quer ser verdadeiramente livre, precisa se libertar da necessidade de agradar. A busca por aprovação é uma prisão invisível que paralisa, limita e esgota. Enquanto você viver esperando que os outros concordem com seus passos, aplaudam suas decisões ou validem sua jornada, você nunca será dono de si. A verdade é simples. Quanto mais você precisa da aprovação alheia, menos controle você tem da sua própria vida. E o mais cruel é que essa validação é instável, volátil. Um dia você agrada, no outro, decepciona. Um dia é elogiado, no outro, criticado. Se sua autoestima balança a cada oscilação externa, é sinal de que seu poder ainda não voltou para as suas mãos. As pessoas que mais brilham neste mundo não são as que tentam se encaixar, mas as que ousam ser autênticas. Elas sabem que agradar a todos é impossível e desnecessário. Ao contrário, quanto mais verdadeiras, mais polarizadoras se tornam. E tudo bem, porque quem tem clareza de propósito não se curva à opinião pública. Quem sabe quem é, não precisa ser lembrado por ninguém. Napoleon Hill dizia: o desejo de aprovação dos outros é o inimigo da realização. E isso vale em todos os campos: profissional, emocional, espiritual. Quando você constrói uma vida baseada na expectativa dos outros, você vive uma mentira silenciosa. Mas quando rompe com isso, quando diz chega, você começa, enfim, a viver de verdade. Isso não significa ignorar feedbacks valiosos ou se tornar arrogante. Significa aprender a se validar, a reconhecer seu valor mesmo quando ninguém aplaude, a continuar mesmo sem testemunhas, a tomar decisões alinhadas com seus valores, não com as expectativas dos outros. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas não são guiadas pelo medo de desapontar. Elas são guiadas por um propósito maior. Sabem que agradar a todos é um jogo perdido. E por isso, ao invés de perseguirem a aceitação, elas cultivam convicção. Quando você aprende a dizer eu me basto, tudo muda. Você para de pedir permissão para existir. Para de se encolher para caber. Para de filtrar suas ideias, sua voz, seus sonhos. A sua luz começa a incomodar quem vive na sombra da aprovação. Mas você não se importa mais, porque entendeu que o verdadeiro respeito nasce da autenticidade e não da obediência cega às expectativas alheias. Então, se olhe no espelho e diga: eu não preciso da aprovação de ninguém para ser eu. Repita isso até que vire verdade dentro de você. E quando for verdade aqui dentro, nada lá fora vai te parar. Se você já está nesse processo de se libertar, comenta aqui embaixo: eu sou o suficiente. Quero saber quem está trilhando esse caminho com coragem. E claro, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora. Aqui a gente aprende a prosperar com verdade e propósito. A maioria das pessoas teme o fracasso como se ele fosse um fim. Mas os que realmente vencem entendem uma coisa: fracasso não é fim, é reinício. Fracasso não é castigo, é aprendizado. O problema não é fracassar. O problema é como você reage ao fracasso. Enquanto muitos desabam emocionalmente, mergulham na culpa ou se deixam paralisar pelo medo, os inabaláveis fazem o oposto. Eles analisam, eles extraem lições, eles se ajustam e seguem em frente. Fracassar com frieza é uma das maiores demonstrações de poder pessoal. Frieza não é insensibilidade, é controle. É conseguir manter a mente clara mesmo quando tudo à sua volta parece ruir. É não se deixar dominar por autopiedade, vergonha ou desespero. É olhar para os escombros do que deu errado e dizer: ok, o que eu aprendi aqui? Napoleon Hill dizia: cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Só que para encontrar essa semente, você precisa de presença, precisa de calma e precisa abandonar o papel de vítima. Pessoas frágeis fazem do fracasso uma identidade. Elas dizem: eu sou um fracasso. Pessoas fortes dizem: eu fracassei.
E isso não me define. Essa diferença muda tudo. A dor existe, sim, mas a dor bem usada é combustível. Quando você transforma a dor em progresso, você se torna imparável. As histórias mais poderosas do mundo foram construídas a partir de grandes quedas. Homens e mulheres que perderam tudo: dinheiro, reputação, apoio, mas que se recusaram a perder o controle da própria mente, porque sabiam que enquanto a mente estivesse firme, tudo poderia ser reconstruído. A chave está aqui: não personalize o fracasso. Não transforme um resultado ruim em um rótulo permanente. Você não é seu erro. Você é o que faz com ele. Você é a decisão que toma no minuto seguinte. Vai lamentar? Vai se afundar? Ou vai respirar fundo, olhar para frente e ajustar a rota? A frieza mental te permite exatamente isso. Ver a situação pelo que ela é. Sem exagero, sem drama, sem vitimização. Você começa a pensar como um estrategista. O que deu errado? O que posso melhorar? O que faço diferente agora? E acima de tudo, você continua. Porque enquanto muitos desistem na dor, você transforma a dor em direção. Se esse tópico te tocou, comenta aqui embaixo. A dor não me para. Quero saber quem já entendeu que o fracasso não é o fim da linha. É só um redirecionamento. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal Prosperidade com Propósito. Aqui, a gente aprende a reagir ao fracasso como os grandes, com frieza, com fé e com visão. Você já percebeu como as pessoas realmente grandes, aquelas que alcançaram algo extraordinário, nunca parecem perturbadas pelo barulho ao redor? Elas não estão correndo para se justificar, não estão reagindo a todo ataque, não. Vivem presas na emoção do momento. Elas se movem com uma calma quase desconcertante. E é nessa serenidade que está a força. Os verdadeiros vencedores não gritam, não batem no peito, não tentam provar nada a ninguém. Eles não se abalam, não porque a vida deles é perfeita, mas porque eles dominaram o que ninguém vê, o mundo interno. Eles são como montanhas. O vento sopra, a tempestade vem, mas eles permanecem firmes, inabaláveis. A presença dessas pessoas impõe respeito antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E sabe por quê? Porque elas não estão tentando ser, elas são. Elas já se validaram. Já entenderam que o poder real não está na reação, mas na resposta consciente. Não está na força bruta, mas no silêncio controlado. Não está no barulho, mas na presença. Presença serena é o reflexo de uma mente treinada, de um coração em paz e de um propósito muito claro. É a energia de quem não precisa de plateia para continuar. De quem já entendeu que o barulho do mundo só atrapalha quem está vazio por dentro. Essa serenidade não vem por acaso. Ela é resultado de autoconhecimento, de propósito, de práticas mentais diárias. E, principalmente, de um compromisso com algo maior do que o ego. Os verdadeiros grandes estão focados em construir, não em provar. Estão ocupados demais com seu legado para se envolver em conflitos pequenos. Pessoas emocionalmente frágeis reagem a tudo. Os grandes escolhem com o que vale a pena gastar energia. Eles sabem que nem toda batalha merece resposta. Eles priorizam. Eles respiram antes de agir. E por isso, andam com uma leveza que confunde os fracos, mas inspira os que estão prontos para crescer. Você quer ser respeitado? Então cultive essa presença. Trabalhe em silêncio. Haja com propósito. E acima de tudo, mantenha sua paz como prioridade. Porque o verdadeiro poder é aquele que não precisa ser provado. Ele é sentido. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo agora. Isso mostra que você está pronto para viver no seu centro, sem se deixar abalar pelo mundo ao redor. Deixa aqui nos comentários. Eu escolho a serenidade dos grandes. Esse é o compromisso público de quem está elevando o nível interno, e eu quero saber quem faz parte desse grupo seleto. Se inscreve no canal Prosperidade com Propósito por Napoleon Hill e ativa o sino para não perder nada. Aqui, você fortalece sua mente, afia sua visão e constrói um futuro com base sólida. E antes de sair, já escolhe o próximo vídeo. Como silenciar o barulho externo e ouvir sua própria voz. Esse conteúdo vai te preparar para o próximo nível do seu autodomínio. Nos vemos lá. Até o próximo.